Pois bem, a Bíblia é a palavra de Deus. O problema é que muitas pessoas não entendem a Bíblia. E muitos têm uma má impressão da Bíblia, ou pensam que ela é um absurdo. Pensam que ela diz aberrações. Então as pessoas não estudam a Bíblia, não leem a Bíblia e acreditam tudo que ouvem de alguém falar, às vezes em nome da Bíblia ou em nome de Deus, e acham que tudo isso é a Bíblia que diz. Porque muitos crentes e religiosos já falaram coisas em nome da Bíblia e em nome de Deus, coisas que a Bíblia não diz, coisas que Deus não falou. Por exemplo, uma mulher crente, pelo menos se dizia crente, pelo menos tinha esse título, crente. Ela queria evangelizar a sua vizinha, que não era crente. Então um dia ela foi lá e disse: vizinha, a mulher que tira a sua roupa diante do marido com a luz ligada à noite vai para o inferno. Eu não poderia estar junto numa hora dessa. Eu queria saber em qual é capítulo, em qual é versículo que a Bíblia fala isso. Aonde que isso está escrito na Bíblia? Eu queria saber isso. Outro exemplo. Um dia, eu estive conversando com um professor de uma universidade. Ele era católico e dizia que não acreditava na Bíblia. E eu questionava ele. E eu queria saber por que ele tinha uma religião que se diz cristã, se ele não acreditava na Bíblia. Então esse professor me disse que a Bíblia contradiz a ciência. Eu pensei, puxa vida, mas eu já estudei a Bíblia um tanto e também já estudei alguma coisa de ciência. É claro que eu não sou doutor em nenhuma dessas matérias, mas a Bíblia contradizer a ciência, essa eu nunca encontrei. Então eu questionei o professor e queria saber aonde e como a Bíblia contradiz a ciência. Então ele me disse, quando Galileu Galilei descobriu e afirmou que é a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, ele foi condenado pela Igreja. Galileu foi condenado pela Santa Inquisição da Igreja Católica. Então eu perguntei para aquele professor, aonde está escrito na Bíblia que é o Sol que gira em torno da Terra e não a Terra em torno do Sol, como Galileu descobriu? Qual é o capítulo e qual é o versículo? Ele disse, não sei, só sei que está escrito na Bíblia. E só sei que a igreja, através da Inquisição, condenou Galileu. Eu disse, pois é, mas a Bíblia não diz em lugar nenhum que o Sol gira em torno da Terra. A tese de Galileu, a ciência, não contradiz a Bíblia, porque a Bíblia não diz que é o Sol que gira em redor da Terra. A Bíblia não afirma isso. A verdade é que quando a Igreja Católica implantou a Inquisição, pela qual Galileu foi condenado, ela já estava desviada. Ela já tinha abandonado a Bíblia como a sua regra de fé. Ela já tinha abandonado Jesus Cristo como seu único Salvador. E por isso ela se tornou uma assassina que matou milhares e milhares de pessoas inocentes
na chamada Santa Inquisição. Talvez você torce o nariz e enruga a testa por ouvir uma coisa dessas. Mas eu não estou julgando você, não estou condenando você. Eu estou simplesmente falando do que está escrito na Bíblia e do que está escrito nos livros da história. Estou falando do que está escrito nos livros da história secular. E vou dizer mais uma coisa, que a Bíblia deixa bem claro, que um cristianismo que não segue a Cristo como único Salvador, vai acabar no inferno. Por isso, muitas pessoas pensam que a Bíblia diz absurdos e aberrações, principalmente quando fala de sexo e casamento. Muitos crentes, inclusive pastores evangélicos, isto é, alguns, não estou me referindo a todos, querem ser tão santos que a palavra sexo nem se pronuncia na igreja. Então, em nome da sua santidade, acontece como aconteceu na Inquisição. Cria-se leis e dogmas e tabus que a Bíblia não diz. Leis e dogmas que Deus não falou e que Deus não ensinou. Pois bem, o nosso assunto em pauta é por que muitos casais não se entendem. Existe uma série de fatores que influenciam, que causam problemas e fazem com que um casal não se entenda. E em cada problema desses que desajusta um casal, existe uma transgressão de alguma ordenança bíblica. Em cada desajuste no casamento, existe uma infração, um pecado de uma das partes ou das duas partes do casal. Bem, entre tantos problemas, vamos para o mais grave. Pelo menos eu acho que este é o mais problemático. Pelo que eu vi até hoje, é o mais problemático entre os casais. É o ato sexual. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 7. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 2 a seguir, diz-nos o seguinte: mas por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher, e cada uma tenha seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Eu vou ser claro, vou ser preto no branco. O homem que se gaba e diz que nunca falha, que é um machão, um super-homem. Estou falando de um homem que diz que não falha no ato sexual. Mas se sua esposa não tiver pelo menos, estou falando pelo menos, a mesma quantia de orgasmos do que ele ejaculações, ele não é grandes coisas, segundo a Bíblia. Ele está defraudando a sua esposa. Bem, a esta altura, alguns crentes, aqueles santarões, já devem ter mandado as crianças para fora ou para o quarto. Isso se já não desligaram o seu aparelho de som.
Mas espera aí.